Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo 14. Nós lemos do 1 ao 14, mas agora nós só vamos citar o 14. Vamos estar refletindo em uma palavra. E pautado aqui em Atos 1 e 14, estivemos hoje à tarde meditando para falar alguma coisa para os irmãos neste dia em que se comemora o Dia das Mães. Queremos parabenizar a todas as mães. Com certeza, as datas que se comemora, nacionais e internacionais, que casam com aquilo que os princípios estabelecidos pelo Senhor exaltam, a gente também celebra. E a nossa forma de celebrar é tributando ao Senhor um culto de gratidão por esse dia que se comemora o Dia das Mães. Mas temos uma palavra antes de dar continuidade a este culto, cuja liturgia ela foi preparada para este dia, Mas antes de dar continuidade a essa liturgia, celebrações, alguma fala concernente ao Dia das Mães, nós vamos refletir em uma palavra, tá? Capítulo 1, versículo 14 de Atos diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, preste bem atenção, quando nós olhamos para os evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas e João, nós percebemos uma nota gloriosa no final de cada um deles. Percebemos, todo mundo que lê e ama ver a história de Jesus narrada pelos evangelhos, nós percebemos, e o que salta quando finaliza os escritos dos evangelhos, é um evangelho na visão de vários autores, no caso Marcos, Mateus e Lucas e João. Nós percebemos que Jesus, nos evangelhos, no término de cada evangelho, ele vence a morte, vence a sepultura, ele ressuscita dos mortos. Seus amigos, nós percebemos em cada final dos evangelhos, seus amigos e seguidores viram Jesus, tiveram contato com ele. Alguns dos seus seguidores, os mais próximos, comeram pão e peixe com Jesus, Fizeram uma refeição depois da ressurreição com Jesus, em sua companhia, e ali tiveram momentos prazerosos de diálogos, conversas, interações com o Cristo que venceu a morte, venceu a sepultura. Então conclui-se, no término do evangelho, que Jesus estava vivo. Isso é uma realidade que nós observamos. E logo após a ressurreição, contudo, Jesus subiu aos céus. Nós lemos aqui, na leitura que nós fizemos, que ele foi subindo e os seus discípulos olhando para eles. Ele foi subindo aos céus. Então, em Atos 1 e 9, Jesus, preste bem atenção, deixa fisicamente esta terra, ao olhar fixo dos seus discípulos. Mas o que aconteceria com aqueles que seguiram, ou aqueles que seriam deixados por Jesus aqui na terra? O que aconteceria com eles, com a partida do seu líder, com a partida do seu mestre, com a partida daquele que estava ali atendendo às demandas, às suas necessidades? O que aconteceria com eles e também com o cristianismo que havia sido implantado por Jesus? Será que esse cristianismo pereceria? Se nós não estivéssemos em mãos registros do livro de Atos, nós poderíamos imaginar muitas coisas, mas quando nós olhamos para Lucas, escrevendo o seu segundo tratado, que é o livro de Atos, nós vamos perceber que essa pergunta, após Jesus subir ao céu, após os seus discípulos ficar aqui na terra, ela é claramente respondida.
o registro da vida e do ministério de Jesus não acabou com o fim dos evangelhos. O capítulo de número 1 do livro de Atos, versículo de número 1, a Bíblia diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou, olha só, iniciou, deu início não só a ensinar, mas também a realizar. Se Jesus começou nos evangelhos, e em especial no livro de Lucas, o início de uma obra de ensino, o início de uma obra de ação naquilo que ensinava, do que seria a proposta do Senhor, nessa nova aliança, nessa nova etapa do projeto de Deus, significa dizer que o livro de Atos, ele dá continuidade, ou ele continua levando essa obra adiante. E quando nós olhamos esses ensinamentos do ministério pessoal das pessoas, quando nós olhamos essa propagação da obra do Senhor, nós percebemos que muitos personagens se destacaram transmitindo essa obra. Um dos personagens que primeiro se destaca, se você lê o livro de Atos e continua lendo, é o apóstolo Pedro. No capítulo de número 2, nós percebemos Pedro, cheio do Espírito Santo, que diante da manifestação de incompreensão daquela multidão que estavam reunidos ali, milhares de pessoas para a festa tradicional judaica, a festa do Pentecostes, nós percebemos que aquele povo pensou, diante da descida do Espírito Santo, diante do falar em outras línguas, que aquele povo estava embriagado. Pedro se levanta e diz: ei, não é isso que vocês estão dizendo por aí. Nós não estamos cheios de vinho, a essa hora do dia, embriagados, sem saber o que fazer, não perdemos a sobriedade. Não é isso que vocês estão pensando, mas é exatamente aquilo que foi prometido pelo profeta Joel. E acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, independente de sexo, homem ou mulher, vossos jovens e vossos velhos, independente de idade, pode ser uma criança e pode ser um idoso, vossos servos e servas, independente da posição social, pode ser um empregado com a patente mais baixa, o meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Pedro se destaca com essa pregação, e nessa primeira pregação, vocês percebem que chegou o número de discípulos a quase, quem sabe a história? 3.000 pessoas. Na segunda pregação de Pedro, o número cresceu e foi a quase 5.000 pessoas. É muita gente para pouco tempo de transmissão da obra. Então Pedro se destaca, Barnabé se destaca, Saulo se destaca como Paulo, ele tinha dupla cidadania, e muitos outros se destacam por ali. Só que diante desses destaques todos, houve uma prévia, houve um ambiente de produção, houve um ambiente de semeadura, de plantio, de regar, de cuidar, de fazer com que aquela semente pudesse brotar, pudesse crescer e se desenvolver. E aí onde entra, e eu quero colocar aqui e fazer esse paralelo e aplicar a função especial do ser mãe, né? Do ser mãe de filhos. Não é à toa que porque não tem nada escrito na Bíblia à toa, que Lucas, ele colocou categoricamente aqui em Atos 1,14, que diante daqueles vários nomes que eram conhecidíssimos na época, estavam algumas mulheres e estava também Maria. E ele faz questão de colocar a mãe de Jesus. Ela estava contribuindo, ela estava ativamente junto. Ela não estava de longe, dizendo vai, faz isso, mas mamãe não quer fazer. Ela estava junto, ela estava acompanhando de perto, se envolvendo, não só
com o seu filho Jesus, que era 100% homem, estava atuante, mas ela estava também em ligação com a principal personagem, que é a figura do próprio Deus, que está ouvindo a oração de cada mamãe que se preocupa com seus filhos. Quantas mamães tem aqui? Levante a mão assim. Quantas mamães já oraram pelos seus filhos? Eu acredito que todas vocês já oraram pelo menos umas 1000 vezes por cada um dos seus filhos, porque cada uma das mães entende. Se vocês estão aqui nesse ambiente, entende que o maior cuidado, ou o maior cuidador, daqueles que vocês geraram e cuidaram por um tempo no seu ventre, e cuidaram do desenvolvimento até por um período em casa, o maior cuidador é o próprio Deus. É o próprio Deus zelando. E diz a Bíblia que essas mães, ou a Maria, juntamente com outras mulheres, que consequentemente acredito que também algumas aqui eram mãe, elas estavam perseverando unânimes, ou seja, elas estavam junto. Perseverança é o poder, é a capacidade de resistir, mesmo em meio a situações diversas. Perseverança vem do grego upomoné, que significa resistir, mesmo quando tudo está dizendo para você, para, isso não vai dar certo, não adianta. A perseverança é isso. E eu estou falando aqui com mamães que talvez a situação atual, ou você já teve até passado por isso, está dizendo para você que não adianta, às vezes, você orar demais, você dedicar unanimemente a tua vida em conexão com esse projeto de Deus para cada um, principalmente das mães que têm seus filhos, que são lançados como flecha aí no mundo, para atingir objetivos de Deus. Talvez situações está dizendo, para, não adianta, mas eu venho aqui para te dizer que adianta sim. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim. Você que é mãe, você que é pai, levante a tua mão assim. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer, tem jeito sim. Existe um escape da parte de Deus. Andokebia cantunaia sebia cantarabasebia. O Senhor já tem mostrado. E eu não estou dizendo só para as mamães aqui. Existem vidas que veio aqui com um propósito, mas o próprio Espírito Santo de Deus já tem tirado algumas coisas da tua vida, e essas coisas que têm saído, é por permissão do Senhor, porque existe oração envolvida, de pessoas que te amam, e pessoas que já não podem nem dobrar o seu joelho, diz o Espírito Santo de Deus, devido a alguma coisa que aconteceu na trajetória, mas existem coisas que ainda vão ser respondidas, diz o Senhor. Deus está trabalhando na tua vida, porque existem joelhos dobrados, e em especial, de uma mãe que clamou pelas madrugadas pelo meu nome, e eu estou preparando promessas para serem cumpridas. Aguarde, diz o Senhor, porque existem respostas chegando da parte de Deus. Se você acredita num Pai que está no céu, mas está com o olho aqui na terra, ouvindo e atendendo orações, levante a tua mão e vai agradecendo a Deus, vai agradecendo. Vai agradecendo a Deus, vai agradecendo. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. O Senhor está aqui para estar abençoando a sua igreja. Diante do destaque que nós vemos de alguns personagens, eu quero destacar alguma fala de alguns que eu estava lendo hoje, e quero falar sobre a força que o joelho de uma mãe tem, ou o poder da mãe que ora, ou o poder da oração de uma mãe. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para várias personagens, nós percebemos que, atualmente, desses mais conhecidos, principalmente no meio cristão, se você puxar grandes nomes desses personagens que se destacaram dentro do projeto de Deus, que ainda continuam em atividade de transmitir a sua palavra, de transmitir a sua obra, os que mais se destacaram são personagens que tinham uma mãe que orava por eles. Quando nós olhamos, se você for seguir os maiores homens de Deus da história,
e eu não digo só na história bíblica, mas eu digo na história da humanidade, dos que nós conhecemos. Se você for puxar um histórico dos primórdios desses homens, muitas das vezes você se encontrará em um quarto escondido. Você se deparará, se você tivesse condições de voltar no tempo e puxar a origem, não só a obra desse homem, dessa mulher, se você fosse puxar e pudesse voltar no tempo, em algumas situações, não são poucas as vezes que você ia encontrar uma mãe, de joelho dobrado, dizendo: Deus, o meu filho é teu, a minha filha é tua, faz dele ou dela um instrumento nas tuas mãos. Se você tivesse a capacidade de voltar e pesquisar a fundo, você iria encontrar um banco solitário, e talvez não com muita gente em volta, mas iria encontrar uma mãe ali de joelhos dobrados, orando, intercedendo, para que esse menino, para que esse bebê, do seu ventre: Senhor, é o meu bebê que está em formação. Eu não sei se você já fez isso, você que é mãe, e você que é pai também, estender ainda no ventre e orar, e dizer: Senhor, é tua obra, é um projeto do Senhor, é promessa do Senhor. Você encontraria uma mãe de joelhos orando por esses homens. Se você olhasse para trás, você encontraria. Olhe para trás, um escritor escreveu: e encontre Agostinho, e você encontrará a mãe dele, Mônica, que foi uma mulher de oração. Olhe para trás de Spurgeon, um dos maiores pregadores da época, dos tempos, e você encontrará a mãe dele, Elisa, de joelhos dobrados por ele. Olhe para trás e veja Hudson Taylor, e você encontrará a mãe dele de joelhos dobrados, chamada Amélia. Estude esses personagens e você vai encontrar uma serva de Deus, aquelas que já conheciam a Cristo, de joelhos dobrados, orando para que o Senhor ingressasse essa criança, esse bebê, esse menino, essa menina, dentro de um projeto de Deus. Olhe para cada uma dessas mães e você encontrará uma oração fervorosa. E quando nós olhamos aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, dificilmente deveriam se surpreender com aquela estrela que os magos ouviram. As histórias dos movimentos redentores de Deus, muitas vezes nos leva, muitas vezes nos orienta e nos direciona para aquele estábulo, onde existia uma mãe, que estava ali acariciando uma criança, acalentando ele, cuidando dele, mas que aquela criança, um dia, se levantaria e esmagaria na cruz do Calvário a cabeça da serpente e daria o maior livramento. É diante desse cenário que foi semeado. Então, você que tem seus filhos ainda pequenos, cuide dele com carinho, com dedicação, porque você não sabe, talvez, o projeto que Deus tem na vida desse menino. Você não sabe o propósito que Deus pode desenvolver. Mas para que você possa contribuir com esse propósito, a Bíblia Sagrada vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar. Nas orações de uma mãe, nascem os avivamentos de povos. Nas orações de mãe, povos são conquistados. Nas orações de mãe, talvez eu fale com alguém que aqui está me ouvindo, que já teve esse privilégio de ver, idolatria que os seus filhos praticavam, caem por terra. Nas orações de mãe, demônios são desfeitos. Nas orações de mãe, ossos sequíssimos, como a visão de Ezequiel 37. A Bíblia diz que Deus leva Ezequiel lá no capítulo de número 37 e diz para ele: filho do homem, olha só o que Deus diz para o profeta: diante de um vale cheio de ossos, e esses ossos, não obstante a serem ossos ali, eles estavam sequíssimos.
sem nenhuma atividade de vida, não tinha cartilagem, não tinha sangue, não tinha carne, estavam sequíssimos. E Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, podem viver esses ossos? Ezequiel olha para o Senhor, olha para a condição e diz: Senhor, o Senhor sabe se eles podem viver ou não. E Deus fala, caminha diante dele, e Deus diz: filho do homem, esses ossos podem tornar a ter vida? E Ezequiel sempre lançando a responsabilidade para aquele que tinha todo o poder. Só que diante daquele cenário caótico, sem vida, sem nenhuma expectativa de que voltasse novamente a sair alguma coisa dali, diante daquela sequidão, esterilidade, ambiente improdutivo, e talvez seja uma situação que você está vivendo. A Bíblia Sagrada diz: filho do homem, profetiza vida para esses ossos. E diz o texto sagrado que Ezequiel, pegando a palavra do Senhor, ele profetizou vida por ali. E ali naquela visão, os ossos começaram a se unir, começaram a vir as cartilagens, começaram a vir os tecidos, começou novamente a se levantar. E diante de Ezequiel se levantou um grande exército. Porque aonde não tem condição de você atuar, aonde não tem condição de você agir, o poder de Deus tem condição. Quantos acreditam no poder deste Deus? Eu estou regido pelo Espírito da promessa para filhos amados aqui nesta noite. Existem situações que fogem do teu controle e do teu alcance, mas o Senhor está liberando palavras. Ei, levante a tua mão assim, e a voz que Deus quer usar é a tua. A voz que Deus quer usar é a tua. Mas para que você tenha autoridade no falar, diz o Senhor, você precisa falar segundo o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que vão acontecer mediante a voz de autoridade que Deus vai te dar. E Deus está te dizendo: se coloca de pé na minha presença, se levanta e foque na minha presença, porque muitas coisas de que você acha que estão perdidas, pode voltar para o meu propósito, se você se posicionar. Se a igreja acredita em milagres, levante a tua mão, porque existem vidas sendo contempladas por milagres aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está passeando, e Ele quer encontrar corações desejosos de viver o sobrenatural. Andanai, acanchonai. Sinta a presença do teu Deus nesta noite. Nós estamos no ambiente adequado. O Senhor está passeando nesta noite. O que tem afligido o teu coração? Qual é a sequidão que você está vivendo? Em que área da tua vida você precisa de uma voz de autoridade do próprio Senhor? Sinta a presença de Deus, sinta a grandeza de Deus, sinta Deus agindo nesta noite, sinta o milagre chegando na tua casa, sinta Deus intervindo nessa área. A presença de Jesus é uma realidade nesta noite. É nas orações de mãe que filhos são resgatados, pródigos que se alongaram voltam. Quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor me dizia ao meu coração que não vai virar este ano filhos que têm sido alvo da tua oração. O Senhor vai trabalhar produzindo situações para que eles retornem à sua casa. O Senhor vai trazer filhos que se alongaram da casa. Você que é mãe, que está orando pelo teu filho, o Senhor vai estar trazendo de volta. Repetidamente, antes de Deus colocar a mão sobre um homem e destacá-lo na história, obreiros, destacar o ministério, primeiro Ele coloca a mão sobre a tua mãe. Antes de Deus levantar um pregador, um músico, Ele vai colocar a mão sobre uma mãe, que vai gerá-lo no seu ventre, que vai cuidar dessa criança, que vai cuidar da saúde integral dessa criança, para que seja preparado como instrumento na obra do Senhor. Olha só a importância do papel de mãe.
Olha só o que uma mãe cheia de Deus pode. Antes de Deus começar a colocar a mão sobre um grande pregador, uma pessoa que vai se destacar na missão internacional, na missão transcultural, o Senhor coloca a mão sobre a mãe. Olha a responsabilidade. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, existe um escritor que diz assim, chamado Robert Alastair, que diz assim, preste bem atenção, o alvorecer dos grandes movimentos de Deus ocorre repetidamente nos espaços das mulheres. Olha só, o alvorecer dos grandes novos movimentos de Deus ocorrem repetidamente no ambiente das mulheres. Quantas mulheres já geraram, e nós assembleianos temos o bom costume das irmãs se reunirem pelo menos uma vez na semana no círculo de oração. Você que é mãe, e não se utiliza desse roteiro abençoado para gerar aquilo que os teus filhos vão ser beneficiados, você está perdendo uma grande oportunidade. Você está perdendo uma ímpar oportunidade de se reunir uma vez por semana, ajudado pelas servas de Deus aqui, para clamar intensamente, não só pela sociedade, não só pela obra de Deus, mas principalmente pelos teus filhos. Você está perdendo uma grande oportunidade. Quando esse escritor declara que o alvorecer de grandes e novos movimentos de Deus, eles ocorrem de uma forma repetida, no espaço onde as mulheres se reúnem. Não é qualquer mulher, são mulheres de oração, são mulheres de comprometimento com o Senhor, são mulheres que têm intimidade com o Senhor, são mulheres que já viram a mão de Deus dando livramento para aqueles que são alvos do seu amor, e por amá-los, elas apresentam diante de Deus essa vida. Só quem é grato a Deus pela vida de cada serva de Deus de oração, levante a mão e agradeça a Deus nesta noite. Diga para Deus nesta noite: Deus, continua dando saúde para essas mulheres, continua dando força para essas servas do Senhor, Deus, continua dando disposição. E nesta noite me ajude a orar também, dizendo: Deus, aquelas mamães que ainda não fazem parte do ambiente círculo de oração, da reunião onde buscam a Tua presença, toca no coração, desperta, porque é nesse ambiente que grandes movimentações de Deus vão surgir para a glória do nome dEle. E essa palavra que esse escritor coloca, e eu gostei dela, que o alvorecer dos grandes novos movimentos de Deus, ele ocorre repetidamente nos espaços das mulheres. Essa palavra repetidamente está certa. Repetidamente a história redentora gira em torno de uma mãe imperfeita, porque ela não é uma mulher sem defeito, porque a palavra perfeito no nosso português, diferente do grego que eu expliquei na quinta-feira, é alguém sem defeito, não. Se nós for pesquisar e viver com cada mamãe que aqui está, você vai ver que você tem defeito. Quantos tem defeito aí? Diz amém. Amém. Se você conviver com a irmã Damares, ela saiu? Pelo menos uns 10 dias aí, você vai ver que o pastor diz: o pastor tem razão, ele sofre mesmo. São mulheres imperfeitas, mas mulheres fiéis a Deus. Nas suas imperfeições, direcionam a Deus as suas vidas. Porque quando nós falamos de perfeição, eu expliquei na quinta-feira, é perfeição moral, é perfeição no quesito a se submeter à vontade de Deus e a estar em constante progresso espiritual, obediência ao Senhor. Então são mulheres imperfeitas, mas fiel. Tendo um filho, por exemplo, nós temos algumas na Bíblia, por exemplo, Sara, que foi a mãe de Isaac. Quem foi Isaac na história? Raquel, ou Rebeca,
que gera a Jacó. Olha quem foi Jacó. Raquel, que gerou José. Olha quem foi José na história. Todos esses personagens, eles foram cuidados por mulheres imperfeitas, mas por mulheres que eram tementes a Deus. E aí eu acredito, se eu fazer uma pergunta aqui, você quer que o teu filho seja alguém diante da presença do Senhor? E ser alguém diante da presença do Senhor, não significa encaixá-lo ou enclausurá-lo num templo como este. Olha quem foi Daniel, olha quem foi José, diante de Deus e diante dos homens. Levante a tua mão assim, eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Uma palavra profética, mamãe, papai que aqui está, mamãe e papai que aqui está, que tem os seus filhos e desejam o melhor para eles. Você quer que os teus filhos tenham um destaque diante de Deus, e isso vai, como consequência, ter um destaque na sociedade, ter um destaque no bairro, ter um destaque na escola, na faculdade, porque quem teme a Deus, tem a verdadeira sabedoria, e Deus vai cuidar em tudo. Você quer isso? A partir de hoje, se você se dedicar, pelo menos um período da tua vida diária, em oração pelo teu filho, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. É porque é um ambiente e uma atmosfera para destacar um homem, uma mulher de Deus, se dá através da oração, através do comprometimento, do clamor. Se você pega esta palavra, a partir de hoje se comprometa, porque se Deus fala, Ele sustenta a sua fala. Mas o problema não é Deus sustentar a sua fala. O problema é você querer receber. E querer receber exige posicionamento. Olha só quem foi José. Olha só quem Ruth gerou. Ruth gerou Obed. Olha só quem Isabel, uma velhinha já idosa, que já tinha passado o período até de gerar filhos. Isabel, a mãe de João Batista. Olha só quem foi João Batista. Olha só quem foi Timóteo. Mas quem gerou a Timóteo, e Paulo até fala da mãe dele, da avó dele, Lloyd. Ele diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Porque desde a tua meninice, Timóteo destaca ali a formação dele. Você foi instruído pela tua mãe Eunice e pela tua avó Lloyd. Não se desvia disso. Olha a importância de você, servo e serva de Deus, orientar a tua prole e os teus filhos. Mas de tantas mulheres que se destacam como mulheres de oração, o poder da mulher que ora, nós temos Isabel. Nós temos Ana, melhor dizendo. E Ana, quando nós olhamos para a história da palavra do Senhor, nós vamos perceber que no livro de 1º e 2º Samuel, o povo de Israel, ele passou de ser governado e regido por uma teocracia, onde Deus levantava juízes para governar sobre o povo, para uma monarquia. E quando nós olhamos para essa transição, como que Deus buscou um homem segundo o seu coração, para se sentar no trono e iniciar uma linhagem real, da qual posteriormente viria o Salvador, que foi Davi quem foi. Mas nós percebemos que essa história começa, a história de um rei e um reino, com uma mulher infértil, com uma mulher que aparece no capítulo de número 1, de 1 Samuel, implorando ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá um filho. Olha só, o sentimento natural que Deus colocou na vida de cada serva de Deus, de cada mulher, é de ser mãe. Quando você vê alguém, mulher, que não deseja ter filho, pastor, é pecado? Não vou dizer que é pecado, mas você vai estudar profundamente isso, porque não está certo. Deus já fez para que a mulher tenha filho. E aqui nós temos uma que queria, mas não podia. E esta mulher, infértil, implorando por um filho, ela tinha, diz a Bíblia Sagrada, um marido, que naquela época era permitido, não estabelecido. Eucana era o nome do homem que tinha 2 mulheres. E sempre quando eu pego nesse texto, eu fico imaginando, uma mulher só, já dá muito trabalho.
muita mão de obra. Quando eu falo para os meus colegas de trabalho, jovens, falam, gastei tanto em creme, misericórdia, está repreendido, não estou preparado para casar. Não, fui lanchar com a galera e foi tanto. Ixi, não, eu estou tranquilo sozinho. Uma mulher só já dá muita mão de obra, muito gasto. Imagina 2 mulheres, meu Deus do céu. Dá uma mão de obra terrível, mas aqui tinha um homem que não sei como que ele dava conta, que tinha 2 mulheres. Uma mulher estéril e uma rival que era fecunda. Não obstante Ana ser estéril, ela tinha uma que era considerada a sua rival, a Bíblia diz, e falava para ela, estéril, infrutífera, infecunda, e naquela época era considerada amaldiçoada, talvez falava, ei maldita do Senhor, Deus te amaldiçoou, o teu ventre é seco. Imagina o tipo de tratamento que Ana tinha. Mas quando nós vemos esse cenário montado pelo próprio Deus, para criar um renome para si, mesmo através desse nascimento milagroso, nós vemos uma mulher, isso aqui é importante, eu já finalizo com isso. Uma mulher que não foi atacar a sua rival, uma mulher que não foi atacar aquela que a aborrecia. Ela ficava tão desgostosa, você lê lá no capítulo 1, que tinha dia que ela ia com aquele sacrifício todo, ganhava porção maior. Eucana amava tanto ela que pegava a picanha lá e dava para ela, toma, a picanha é tua. As 2 picanhas, eu vou dar, para a Penina eu vou dar o pescoço. Mas ela queria um filho, não se satisfazia. Ela ganhava porção dupla, Fábio Júnior, cientista. Só que a sua rival a afrontava tanto que tinha dia que no sacrifício, com picanha, com aquela mesa farta, ela não tinha fome para comer. Diz a Bíblia que ela não comia. E de não comer talvez ficou anêmica, pálida, amarela. Mas dentro daquela situação, ela não ousou afrontar a sua adversária. Diz a Bíblia que ela foi colocar diante daquele que tudo pode. Ela não foi brigar, ela foi orar intensamente diante de Deus. E o resultado da sua oração e do seu propósito com Deus foi Samuel. Samuel não só fez essa transição da teocracia, do período dos juízes, para a monarquia. Olha que papel importante. Samuel também inaugurou oficialmente o período dos profetas em Israel. Ele foi considerado por Jeremias e ficou no mesmo patamar que Moisés, que Daniel. Olha quem foi! Gerado por um ventre estéril. O que Deus pode fazer através da tua vida, meu irmão? O que Deus pode fazer através da tua vida, minha irmã? Se coloca de pé em nome de Jesus. Acho que meu tempo acabou. Quero orar por você e com você. Levante a tua mão assim como sinal que você deseja receber a oração. Oh meu Deus, se você entendesse aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração com esta palavra, você tomaria posse e se posicionaria a partir de hoje com mais intensidade diante do propósito, o poder do crente que ora, o poder da oração de uma mãe, o poder da oração de um servo e uma serva de Deus. Andaiá Canjuriaraba, o maior benefício que você pode fazer por um filho, mamãe e papai que me ouve aqui, é levá-lo e entregá-lo nas mãos do Senhor. Não significa que você vai expulsar ele de casa, não vai querer mais saber, não. Significa que todo dia você vai apresentar as demandas que ele tem, da idade que ele está atravessando, dos problemas que você já identificou, para aquele que pode trabalhar onde você não pode. Deus pode ir onde você não vai. Deus pode fazer aquilo que você não pode fazer. Deus pode alcançar aquilo que você não alcança. O olhar do Senhor é 24 horas. O teu olhar tem um limite. Você talvez está só olhando o aparente, mas você não vê o coração, a mente. Quando você ora a Deus, você está se aprofundando no cuidado do teu filho, porque a oração tem poder e tem autoridade para repreender o mal e dar livramento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, diante do poder da Tua palavra, Senhor, eu quero orar com a Tua igreja neste momento, Pai.
pedindo a tua graça, pedindo o teu fortalecimento, pedindo, Pai, que o Senhor amplie a nossa visão, Pai, que está pautada só naquilo que os nossos olhos conseguem captar, e diante desse olhar, às vezes, Pai, nos desesperamos, perdemos o controle, identificamos coisas que fogem à nossa realidade humana, mas através da oração, e principalmente de pessoas que o Senhor vai levantar, como intercessores, Pai, da sua família, da tua obra, da igreja, o Senhor vai realizar coisas extraordinárias, vai recebendo graça, vai recebendo autoridade. A partir dessa semana, Deus vai colocar desejo para você estar orando no templo. Se você resistir, o Iabacantonaya canta e vai ser contigo, mas Deus vai te fortalecer, Deus vai colocar mais disposição, Deus vai colocar mais graça, mais autoridade, em nome de Jesus. Vai recebendo, vai recebendo nesta noite, vai recebendo da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus está passeando na casa, Ele está sondando o teu coração, Ele acompanha a tua vida em tempo real. É mais potente o olhar de Deus do que qualquer tecnologia que acompanha o ser humano. Em nome de Jesus, vai recebendo. Sinta o cuidado de Deus pela tua vida, sinta o cuidado de Deus pela tua casa, sinta o amor de Deus pelas funções que você exerce, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus e aleluia.